Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Turma que vai entrando aí. Vamos começar mais um papo de cavalo. Esperar a turma entrar aqui. Boa noite, Rocco. Boa noite, Júnior Santos Gomes. Hoje nosso papo é com o seu Zé Marta, atual vice-presidente da Federação Paulista de Hipismo, a maior federação, maior entidade hípica da América do Sul, maior número de filiados, de federados. Vamos saber a atualização das mudanças agora com o começo dessa pré-liberação, dessa liberação temporária dada pelos órgãos de governo para que possamos pensar em iniciar atividades. A federação esse mês publicou um calendário, uma previsão de calendário. Quando conversamos com o Gabriel, isso ainda não era possível. A gente vai poder atualizar isso com o seu Zé Marta, que também é idealizador e organizador do CSE, do concurso estadual de Bauru, criador de cavalo. Abraço pro Marquinhos, Marcos Ribeiro. Amanhã é sábado, né? Tô perdido aqui. Amanhã, 18 horas, a gente tem um papo com Marcos Ribeiro, fundador do BRA, Brasil Riding Academy, e cavaleiro super conhecido, formador de cavalos, instrutor com muitos resultados, vencedor de grandes GPs fora do Brasil. E no domingo nosso papo é com o Sérgio Marins. É amanhã, eu me confundi aqui, Marquinhos. Hoje é sexta, amanhã é 18 horas. Então eu estou esperando aqui só o seu Zé aparecer, Brasília Riding Academy. A Academia Brasileira dos Cavaleiros, seria isso? De Cavaleiros. Estou certo na tradução, Marquinhos? Academia Brasileira de Cavaleiros. Eu estou aguardando o seu Zé aparecer. Ele já deve estar por aqui, que ele tinha me dito, mas para mim aqui o Instagram não mostrou ainda ele. Se alguém tiver visto ele por aí, eu vou chamar. Academia Brasileira de Equitação, desculpa. É que o meu inglês, como dizem alguns cavaleiros, não é muito bom. Não é nada bom, né? Que é um problema sério. Ainda bem que não tem muito jovem ainda entrando aí para não ter isso como exemplo. Fazer que nem o Felipe Juarez falou ontem. Para Portugal eu posso ir, lá eu sei o idioma. Então é mais tranquilo. Aproveita e convidem os amigos de vocês, aperta aí no aviãozinho, na asa delta, que tem aí ao lado da caixa de pergunta, que aí você já manda direto o convite para todo mundo daqui da live. Um abraço pro meu amigo Guilherme Minsen, leiroeiro lá da minha terra, lá do Pará. Apesar de gaúcho, mas já é paraense, né, Guilherme? Sempre foi um grande entusiasta do cavalo. Sempre incentivou a gente, ajudou no hipismo. A mim, pessoalmente, sempre ajudando quando a gente teve a escola lá no Parque de Exposições. Grande Rafa Cato tá aqui. Se alguém tiver visto aí o seu Zé, é só me avisar, tá, gente? Trabalhamos juntos, demos aula juntos. Obrigado, Marquinhos. Estamos aqui, estamos juntos. Seu Antônio Fortino está aqui, um dos homens que mais conhece de cavalo brasileiro de hipismo nesse país. Queremos fazer uma live com o senhor, seu Antônio. Abraço, Rafa. Abraço para a família aí, para a Thelma. Estou esperando aqui o seu Zé aparecer. Ele me falou que já estava aí. A gente teve uma pré-conversa agora, seu Antônio, eu e o seu Zé.
Falamos um pouco do cavalo BH, dessa vontade que a gente tem de ver cada vez. Nossa, não, né? Em geral, de quem é do cavalo do Hipimo, ver o BH cada vez mais no topo, tomando espaço da equinocultura brasileira também, e o que vem acontecendo nos últimos anos, através dessas boas diretorias que passaram na Associação do Cavalo Brasileiro de Hipimo, como no próprio Festival do BH, tem sido bem proveitoso para todos nós, para todo mundo que pratica o Hipimo. É isso aí, Marquinhos, dirigente ativo. Se o Zé entrou, dou aqui um oi para ele e já chamo. Seu Zé, o senhor está me ouvindo? Se eu conseguir me convidar, eu fui de procurar aqui e diz que o senhor não está podendo aceitar. Tá, o seu nome embaixo não pode participar. Eu não sei que loucura é essa. É isso aí, seu Antônio. Nós temos 2 atletas, né? Precisamos estar sempre atentos para os 2. Se eu puder, o senhor me chamar, seu Zé. Eu fui de chamar lá, mas na opção do Instagram aparece o seu nome como não pode participar. Eu não sei se o senhor prefere me chamar ou sair e entrar de novo, ver se o Instagram atualiza. Se o senhor estiver me ouvindo aí, dê um okzinho aí. Tentando de novo. Ó, o Instagram não tá afim. Alguém tá me ouvindo aí ou travou aí? Se alguém estiver ouvindo, puder dar um okzinho aí. Aperte nessas 2 carinhas que tem aí, uma montada na outra, grudada, e aí vão aparecer todos os nomes de quem tá. Ou se eu preferir, como disse a Flávia, sair e entrar de novo, eu vou olhar de novo e continua como o seu não pode participar. Corrida da tecnologia, por isso que a gente prefere os cavalos. Aí quando você apertar nessas 2 carinhas, vai aparecer todo mundo que está na live. Aí o seu passo aí vai aparecer o papo de cavalo. Só você pode apertar lá e depois, como disse a Flávia falou agora há pouco, participar. Valeu, Yuri. Yuri está aqui conosco, Yuri que tem feito na quarentena aí excelentes lives. Lançou o seu grupo de estudo, vamos chamar assim, né, Yuri? As inscrições estão abertas ainda, Yuri, ainda pode participar, dá um ok aí pra gente. Quem quiser fazer parte dos cursos, ser aluno, faz um resumo aí pra gente anunciar aqui pra galera. Ah, é? Eu não sabia, Flávio, é verdade, desculpa, seu Zé. Verdade, tô doido. Verdade. Se eu puder sair então, não sei se ele já viu, e entrar de novo. Grande Moisés, abraço. Moisés foi eleito recentemente representante do oficial de concurso na comissão de oficiais de concurso da CBH. Foi eleito aí na função de representante dos delegados e vendedores de percurso. Comissão que já começou a trabalhar aí, já tem muita coisa. Já tem dado suporte na CBH, passado
quase que em tempo real, as informações para nós oficiais de concurso. Uma novidade também dessa atual diretoria da CBH, assim como teve a eleição dos atletas, uma comissão de jovens atletas. Tivemos também a eleição para a comissão de oficiais de concurso e representando os delegados técnicos e desenhadores, Moisés, que acabou de entrar, está aí como nosso representante. O seu Zé entrou, agora vai. Já convidei. Boa noite, seu Zé. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Isso, tudo bem. Abaixa um pouquinho essa câmera que a gente conseguir ver todinho. Espera um pouquinho, deixa eu tentar entrar ali. Deixa eu ficar só no laptop aqui, que eu acho que é melhor. Tranquilo. Verdade, né, Marquinhos? Legal das comissões aí de estreitar. Temos representantes tanto os oficiais de concurso quanto cavaleiros, que já temos, na diretoria, inclusive, e agora os jovens cavaleiros. O Zé, para mim, o seu Zé saiu. Saiu aí para você ou não? Mandar um beijo aqui para minha mãe, que acabou de entrar. Essa mulher que eu amo tanto, que é culpada por eu estar no cavalo, sempre me incentivou, me entusiasta. Meu grande e eterno amor. Cacá, aluna do Rio Marquinhos, também está Cacá que esteve com a gente aqui, né? Também está na comissão. Boa noite, Beto. Boa noite, seu Zé. Agora tá bom. Tá bom agora? Para mim tá bom. Para mim tá bom. Vamos ver para a turma que está acompanhando a gente. Ótimo. Primeiro, não agradecer quem está aí com a gente, eu agradeço todo mundo. Falei quase que quando ia entrando, quando apareceu o nome. Obrigado a todos e obrigado ao senhor pela disponibilidade, por estar aqui conosco, para a gente bater esse papo sobre o hipismo brasileiro, o hipismo paulista. Obrigado, Beto, pelo convite, por abrir esse espaço para que a gente possa contar um pouco do que fizemos, né? Complementar um pouco do que o Gabriel falou na live dele. E estamos à disposição do pessoal do hipismo, que gosta dos amantes do hipismo, que gostam do esporte, que gostam do cavalo. Estamos à disposição para bater um papo e responder as perguntas que aparecerem. José, pedindo para o senhor abaixar a câmera mais um pouquinho aí. Sim? Agora tá legal. Tá bom? José, a gente sempre começa pedindo para a pessoa contar a sua história, como começou com o cavalo. A sua, a gente sabe que antes do hipismo, já vem do cavalo de longas datas, mas houve aí um processo anterior com outra raça. Então a gente queria que você contasse mais ou menos como o senhor entrou no cavalo e como foi essa migração, essa chegada no cavalo de salto, do hipismo, até o surgimento do Santa Rosa, do Centro Hípico. Bem, Beto, desde criança eu sempre gostei muito de cavalos. Apesar de não ser de uma família ligada ao ramo da agropecuária, eu sempre gostei muito de cavalo. Meu avô, que foi um imigrante português, no seu início de vida aqui em Bauru, trabalhava como comerciante de fazendas, ou seja, ele comprava fazenda, dava uma ajeitada e vendia e tal. E foi a única ligação com a agropecuária que a família teve. Mas eu sempre gostei muito de cavalo desde criança. E quando criança ainda, eu pratiquei hipismo na Sociedade Hípica de Bauru, na escolinha. Cheguei a ter um cavalo, mas nunca fui muito longe dentro do hipismo. Mas sempre gostei muito e sempre tive muito contato com o cavalo. E na década de 70, 75, 76, meu pai, que era
tinha uma firma construtora e incorporadora, trabalhava com loteamentos, que, aliás, é meu ramo até hoje. Comprou uma fazenda próxima a Bauru, mas pensando na fazenda mais como um, um estoque futuro de terra para futuras incorporações do que na agropecuária propriamente dita. Para o negócio da família, no caso. Né? Exatamente. Mas, enfim, para também não ficar com uma propriedade improdutiva e trabalhar com especulação imobiliária, que é muito ruim, nós começamos a desenvolver a atividade agropecuária. E aí eu já tinha meus 18, 20 anos, fiquei eu responsável por isso. Passado 1 ano e meio, 2 anos da compra da fazenda, meu pai teve um leilão ali na região de São João da Boa Vista, por ali, e, na verdade, comprando gado leiteiro, que era uma das nossas atividades. E, às tantas, lá entrou um cavalo, um garanhão manga larga, que ele gostou e sabia que eu gostava de cavalo, comprou o tal do garanhão manga larga, e no mesmo leilão mais 2 éguas, e me mandou para cá de presente, e assim iniciou minha vida no cavalo. Então, em 1977, eu comecei a criar manga larga e crio até hoje. Com o passar do tempo, essa paixão por cavalo foi aumentando, e depois de casado, já com os filhos herdaram essa paixão. Eu tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas, na ordem cronológica de idade, e todos eles praticaram hipismo, que isso era uma regra em casa, né? Até porque nós morávamos na fazenda e eu tinha muito medo deles pegarem cavalo sem saber o que estava fazendo em cima do cavalo. Então era uma regra em casa, todo mundo ia para a escola de hipismo e ia pelo menos aprender o que fazer em cima do cavalo. E desses 3, 2 deles continuaram com a paixão pelo cavalo e continuaram aí comigo na lide do cavalo. Então, eu tenho meu filho mais velho, José, também, que é hoje o responsável pela minha criação de manga larga, é ele que toca, é ele que cuida. E a mais nova, a Roberta, que é a que trabalha no hipismo, no centro hípico e na criação ali do BH, que eu passei a criar há 8 anos atrás, mais ou menos, com a vinda da Malu para o hipismo, a Malu, minha neta mais velha, para o hipismo, enfim, aí comecei a criar, porque o criador nunca se contenta em ficar só assistindo os outros fazerem, né? Quer criar o seu cavalo, quer pelo menos tentar, né? Criar o seu cavalo. Quer produzir em casa. Assim foi, assim, eu desembarquei aí no hipismo, até porque no manga larga também eu sempre gostei mais da parte da função do cavalo, propriamente dita, do que só a exposição, só o lado morfológico, né, da coisa. Eu sempre gostei de explorar e sempre participei das provas funcionais manga larga. Então, o esporte a cavalo sempre esteve dentro de mim. E assim foi, com a evolução do hipismo aqui, a Roberta pegou meio à frente disso, e aí desenvolvemos um centro hípico, porque na época que a Malu começou, a Sociedade Hípica de Bauru estava meio em baixa, era meio complicado manter cavalos lá, e como eu já tinha a estrutura do manga larga, levei para a fazenda, e assim acabou que o hipismo acabou tomando o espaço do manga larga, e criamos o Centro Hípico Santa Rosa, né, que hoje atende a outros proprietários, outros alunos, além do pessoal só daqui, de casa.
A minha história é breve, é rápida e é isso que a gente está tentando fazer aqui em Bauru. Mas pela torcida, ela vai continuar ainda tendo coisas novas. Você já sabe disso, né? Daqui a Pois pouco a é, gente fala sobre isso. O ué. Marquinhos fez um comentário que se o senhor já leu aí, que já tem um dos melhores plantéis de pivô do país, em pista aí na criação. O Marcos me deu uma mão muito grande aqui no início. Ele me ajudou muito na criação desse plantel, na aquisição de cavalos apropriados para o que a gente necessitava na época. E, e até hoje, a égua que a Malu monta, a Arica, foi uma égua que quem fez foi o Marquinhos, brilhantemente. Levou essa égua a vitórias fantásticas. Isso você tem a live com ele amanhã, ele vai falar Isso. melhor do que eu. Mas o Amanhã a gente Marco tem esse papo com ele. é um parceiro bastante importante para a gente aqui. José, tem um assunto que eu gosto muito, e a gente ia começar lá na frente, só que quando se fala e tem essa mistura, né, da sua história do Mangalá, cavalo de salto, não tem como a gente não falar disso. O cavalo no Brasil, não no Brasil só, não, em geral é muito separado, né? Nós criamos as raças e criamos uma divisão ali, acabamos pensando muito, vamos usar esse termo, muito individualmente, muito cada raça no seu canto. Recentemente agora tem um movimento que é o pessoal do Rádio to Play, que está fazendo uma plataforma que vai congregar 10 modalidades, o que não é muito comum a gente ver o cavalo junto. O senhor, como criador, o senhor acha que o cavalo, em geral, poderia estar mais próximo, seria mais benéfico para a equinocultura brasileira, se as raças pensassem um pouquinho mais juntas? Sem dúvida, isso não tem a menor dúvida, Beto, até porque todas as raças, no final, acabam encontrando as mesmas dificuldades. Haja visto aí o problema que nós temos hoje, o problema sanitário que nós temos hoje, né? E que eu tenho certeza que isso só vai ser resolvido quando houver uma união de todas as raças para a pressão em cima do governo ser maior. Então, não tem a menor dúvida disso, que essa união é fundamental. Antigamente, hoje não existe mais, mas antigamente, até não sei quando parou, mas antigamente existia no calendário equestre nacional um negócio que se chamava Semana Nacional do Cavalo. Era uma grande exposição, com provas, leilão e tudo, e que era organizada e bancada pelo CCCCN, se não me engano é isso, Comitê Central de Criação do Cavalo Nacional, o Conselho, um negócio assim, que era um órgão dirigido basicamente por militares e que fazia anualmente essa exposição. Essa exposição nós tivemos o prazer de sediá-la uma vez em Bauru, e ela reunia, durante 10 dias, todas as raças equinas criadas no país. Então, era um grande congraçamento da equicultura nacional. Isso acabava criando-se laços entre as associações de criadores e entre os criadores, muito interessante. Eu não tenho dúvida de que teria que ter alguma coisa. Acho que anual é muito complicado, é muito difícil, mas eu não tenho dúvida que teria que ter alguma coisa, um tipo de um congresso da equicultura nacional, em que reunisse tudo isso daí para conversar assuntos afins a todas as raças, e eu acho que o caminho seria muito mais fácil de muitos problemas que nós temos hoje. O que, inclusive, acontece a nível mundial, né? A Equitana, também na França. Exato, Né? exatamente. Tanto é que a raça manga larga, na década de 80, foi participar de uma equitana, para ver exatamente como é que era essa história, como é que era isso e tudo, e até para fazer um marketing da raça na Europa. Né? Mas E a troca de experiência de aprendizado em geral, né?
tem dúvida, o cavalo de sela ele é internacional. Ele é internacional, ele segue um padrão internacional. Você muda algumas características de acordo com a função que você quer para ele. Mas o cavalo de sela, de uma maneira geral, ele segue o mesmo padrão em todo lugar do mundo. Seu Zé, a gente teve um papo com o Gabriel, né? Foi falar daqui a pouco sobre isso, e de lá para hoje muita coisa surgiu de novo no mundo, com essa loucura da quarentena aí, desse coronavírus. Recentemente a Federação publicou uma cartilha, ela sempre esteve atenta esse período todo para manter os cavaleiros, a comunidade hípica informada, orientada, e vamos dizer assim, com uma das últimas intervenções do governo do Estado, quando criou essas cores, essas bandeiras para cada cidade, né? E logo em seguida a Federação publicou essa cartilha orientando como será com o retorno. Tem alguma coisa já que a gente possa pensar em retorno? Como é que a Federação tem tido de notícias sobre isso? Eu vi que o calendário foi publicado agora em junho, né? Já pensando em alguma coisa em julho, caso se mantenha assim, como é que está essa questão? Beto, nós dependemos basicamente do sinal verde do governo do Estado, né? O que a federação fez foi se adiantar aos fatos, dada a comunicação do governo do Estado que em meados de julho estariam aberta e liberada os esportes. Então, nós nos reunimos e falamos, olha, vamos montar um calendário possível, né, para o segundo semestre, tendo como base o mês de agosto de reabertura. Se realmente estiver reaberto, a gente cumpre aquele calendário. Caso contrário, vamos rever o calendário. Mas a nossa torcida é para que realmente, no dia 22 de julho, conforme noticiado pelo governo, a prática desportiva esteja liberada. E aí sim a gente consegue cumprir aquele calendário que nós fizemos, né? Não que, não, mesmo assim, acho que vai ter que ser necessários alguns ajustes, porque os clubes terão que se ajustar também ao calendário, então nós vamos ter que ver as necessidades de cada clube, de cada organizador dos concursos, enfim. É um ano muito atípico, né? Muito diferente, e a gente tem que meio que dançar conforme a música, né? Por enquanto, o prazo que nos deram foi esse, 22 de julho. Então, estamos trabalhando em cima disso. Se anteciparam, né? O pessoal ter tempo de ver, de como se organizar. Se for ratificada essa situação, está tudo pronto. Exatamente, a ideia foi essa. Se permanecer a situação, nós estamos prontos para dar o largo, né? Agora, estão surgindo conversas, estamos conversando com participantes, ajustando as copas. Esse ano a gente tinha duas copas interessantíssimas, né? Que era a Copa de Amadores. Que iriam estrear esse ano, né? Exatamente, a Copa de Viana de Amadores, que é muito interessante. Acho que isso vai dar uma agitada, uma movimentada muito grande no meio hípico, e a taça fundamental das escolas, né, das escolas. Eram duas inovações aí que a gente estava botando muita fé de que a gente ia conseguir movimentar mais o setor esse ano, né, que a gente vem vindo aí de anos difíceis, né, de crise, muito embora a gente tenha conseguido segurar a onda aí em termos de número de participantes e número de cavalos inscritos na federação, nós até conseguimos aumentar no ano passado, enfim. Mas a gente queria, nesse ano, dar uma alavancada, e essas duas realizações eram bem importantes. Agora nós vamos ter que repensar, vamos ter que, como as inscrições estão encerradas, está fácil conversar com o pessoal que se inscreveu para saber o que eles realmente acham, o que acham melhor.
se mantém para esse ano, se passa para o ano que vem, ou se começa esse ano e termina o ano que vem, enfim, tem que conversar. Uma das grandes festas do hipismo nacional, hoje a gente pode dizer assim, é o Paulistão. E foi uma ideia assim que veio para bagunçar no sentido positivo o hipismo paulista e, em consequência, o hipismo brasileiro, pelo tamanho que é o evento. E foi uma das perguntas que a gente recebeu antes da live. Claro que vai muito nessa linha do que o senhor falou, mas a preparação do Paulistão está sendo feita nos bastidores. Se Tá, abrir, a gente está com o Paulistão pronto. é lógico que vai ser diferente, né? Vai ser, mas nós estamos tentando ver se a gente consegue fazer o mesmo Paulistão, só que lá, ao invés de ser no meio do ano, no final do ano, né? Ah, tá. Final de novembro, início de dezembro ou dezembro, né? Isso já é pacificado ou depende de mais alguma coisa aqui para frente? Essa mudança de data? Não, nós até colocamos nesse calendário, né? Já tem a data marcada dele nesse calendário. Agora, é o que eu estou te falando, isso vai depender muito de conversas aí, a hora que realmente a coisa pegar, porque por ser um ano atípico e pelos cavalos terem ficado fora de competição tanto tempo, há de se avaliar até a conveniência de continuar fazendo aquela parada de dezembro até fevereiro. Né? Às vezes, olha, vamos continuar reto aí. Passa dezembro, janeiro com prova, fevereiro com prova. Enfim, tudo isso, como a gente sempre fez na federação, desde que assumimos, nós sempre procuramos pautar as nossas decisões por conversas com os nossos filiados, com os nossos clubes filiados e com os praticantes do hipismo. Saber o que a comunidade hípica espera da gente. E, mais uma vez, nós vamos escutar, vamos fazer uma enquete informal, uma conversa informal, e saber se o pessoal estiver achando que janeiro e fevereiro pode continuar e a ter provas e normal, vamos trabalhar com um calendário diferente, né? Um calendário misto no ano. Seu Zé, um pouquinho antes a CBH publicou um calendário novo, né? Também. E tem uma pergunta aqui da Thelma. Eu até mandar um abraço para a Thelma, trabalhamos juntos lá em São Bernardo. O esposo dela também está aqui, o Rafa. E ela pergunta sobre isso. Como é que está essa comunicação da federação com a CBH? A nível de convocação das equipes para os brasileiros, já que o paulista é usado também para isso, e se vai acabar, se tem a chance do brasileiro ser antes do paulista, se houver, como a federação vai trabalhar isso, o que a CBH tem dado de retorno para vocês? Isso aqui está complicado, porque a gente também não sabe como é que vai ser isso, né? As conversas que eu tenho tido com o Ronaldo, coitado, ele também tá assim, no compasso de espera, né? Na verdade, eu acho que ele está esperando as federações fazerem a sua programação para depois tentar encaixar a programação da CBH, dos brasileiros, dentro da programação das federações, no que for possível. É lógico que o melhor dos mundos é isso, é fazer sempre os brasileiros após os estaduais, né? Especialmente para a formação das equipes, né? Exatamente. Os Além estaduais, da preparação, tecnicamente falando, claro. os estaduais são sempre uma boa ferramenta para você selecionar a equipe, né? São Paulo tem ainda uma vantagem que tem um número maior de CSNs que você também pode fazer como observatórias para isso, né? Mas o Paulistão tem um peso bastante importante. Para nós sempre demos um peso muito importante para o Paulistão. As nossas equipes basicamente saíam do Paulistão. Os concursos mais, vamos dizer assim, mais conhecidos, Indoor, Agroman,
essa turma tem dado algum retorno para a federação? Tem se mantido conforme, claro, segue o cronograma dos órgãos de governo? Como é que está essa conversa? Desculpe, Hoje Beto, também pode ser de... eu não ouvi o início da pergunta que fez barulho. Os concursos mais tradicionais ou maiores, como o indoor, o agroman, esses concursos se mantêm. Alguns já passaram da data, inclusive, né? Esses que estão com data para frente. Eles estão com as datas mantidas a princípio, conforme essas mudanças, ou eles também podem se alterar? Como é que vocês estão conversando com esses? Falando desses concursos que são os maiores. Olha, no calendário que nós soltamos agora, nós mantivemos e respeitamos as datas escolhidas por eles no calendário anterior do ano normal, né? Então, os concursos que vão ser realizados ou que ainda não foram cancelados, ou seja, os concursos do segundo semestre, foram respeitadas as datas iniciais. Agora, os concursos que passaram e não foram realizados, aí eu não sei como é que vai ser isso. Eu não vejo muita data disponível para você conseguir encaixar esses concursos. Eu acho que vai... Mas, enfim, está aberto e é sempre aquela história, Beto. Tem que conversar e tentar atender todo mundo da melhor maneira possível. Se houver data disponível e se houver o interesse dos organizadores, não tem problema. Nós vamos dar força para que seja feito, sim. Aí a gente continua nessa espera, né? Do que vai acontecer aí, do que tanto a nível de saúde pública, que é o caminho que o vírus vai tomar, e como os órgãos públicos vão se comportar diante disso, né? A gente vai ficar nessa ansiedade aqui. É difícil. A pior coisa que existe é quando a decisão sai da tua mão. Quer dizer, não somos nós que decidimos, né? Nós temos que estar sempre tentando descobrir o que o governo vai poder fazer para nos adiantarmos, não sermos pegos de surpresa, mas ao mesmo tempo, a decisão não cabe a gente, né? A decisão que cabe a gente é o seguinte: está aberto, daqui para frente, o que nós vamos fazer? Agora, você não pode deixar para planejar isso no dia que o governo chegar para falar, não, daqui de hoje em diante vocês podem fazer. Aí até você sentar, fazer o calendário, já foi mais um mês, né? E perder um final de semana a partir do momento que o governo liberar, vai ser um luxo que ninguém pode se dar. E como a gente falou agora há pouco, a cartilha já veio para antecipar, para todo mundo se preparar, está com tudo pronto, né? Nível de material, de logística. Exato. Quando abrir, já. Exato. A regra já está clara, né? Exatamente. Assim. A ideia foi exatamente essa. A ideia foi exatamente essa. Olha, abrindo, nós vamos fazer isso. Se demorar um mês para frente para abrir, você tem um mês além daquele calendário. Mas, enfim, é isso. Não tem outra maneira de se lidar com isso. Eu, pelo menos, não consegui achar. José, vamos sair um pouquinho da parte esportiva e ir um pouquinho para a parte administrativa. Uma das perguntas que a gente recebeu, o senhor é atual vice-presidente da federação, né? Justamente por isso tem nos dado passado essas informações. E até a nível nacional, em outros países, se falam sobre isso, em pleitos serem alterados. Esse ano é um ano de eleição nas maiores entidades do cavalo, do hipismo, CBH, Federação Paulista e Associação da BH. Na Federação Paulista, há uma possibilidade dessa eleição ser ano que vem? Ou se mantém esse ano? Como é que o Conselho fala em relação a isso? Como é que a diretoria fala sobre isso? Não, a princípio, a Federação Paulista, a eleição será esse ano. Não houve nenhum movimento contrário a isso.
O que houve foi uma mudança estatutária, por necessidade até da CBH, que a gente adequasse o estatuto, e nessa mudança de estatuto mudou o tempo de gestão das futuras diretorias, regra de reeleição, enfim. Para Mas, quem vier, né? exatamente, para quem vier. Para essa diretoria, não. A regra que está valendo ainda é que a eleição se realiza esse ano. No Brasil, a gente tem um problema que os vices não costumam ser pessoas muito atuantes. Né? Em regra geral, em entidades, nos governos. E a federação, na sua gestão de vocês, o Gabriel como titular, o senhor como vice, tem mostrado o contrário disso, né? Mostrado um vice atuante, um vice conhecido por toda a comunidade hípica, uma pessoa, um realizador, que já tem sua realização concurso, o CSE lá na sua terra, em Bauru. Então, um cara que está sempre à frente do esporte, como proprietário, como investidor, como dirigente, como criador. E o Gabriel, mesmo na live, fez questão de deixar bem clara a participação de toda a diretoria, o papel de cada um, e citou em destaque a sua influência diante de todo esse período de gestão. Então é comum te perguntar, o vice vai substituir o titular na próxima eleição? O senhor é candidato e o Gabriel vai para a CBH? Ou o Gabriel fica candidato à reeleição, o senhor vai para a CBH? Ou já consideram que está na hora de dar uma descansada e deixar outro grupo tomar a frente? Se puder antecipar alguma coisa em relação a isso, o que a gente pode esperar? Gato, primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Toda essa participação minha, da diretoria, é muito da generosidade e da personalidade do Gabriel. O Gabriel é um administrador moderno, é um gestor de primeira grandeza, e abre espaço para todo mundo trabalhar, para todo mundo colaborar, e as decisões são sempre tomadas em consenso. Olha, acho que em 4 anos de diretoria na federação, nós tivemos só um assunto que eu me lembre que foi para votação. De resto, sempre foi de consenso. Isso não quer dizer que as opiniões fossem todas iguais, mas havia o convencimento, havia a troca de ideias e, no final, sempre se chegava a uma solução que era um misto de todas as ideias de que todo mundo teve, e eu acho que essa foi a razão dessa gestão do Gabriel ter sido tão bem sucedida. Então, eu quero até aproveitar o espaço aqui para agradecer ao Gabriel essa generosidade, esse altruísmo dele de fazer com que os seus diretores tivessem a importância dentro da diretoria e não fossem meros cargos de enfeites. Né? O que não é nada comum, infelizmente, por aí, né? Infelizmente. A vaidade vem antes do cargo, vem antes do bem comum, né? Exatamente. E essa foi uma conversa que nós tivemos. Ele já narrou na live dele o nosso processo de eleição para a federação. Na verdade, nós fomos meio que convocados para pacificar o ambiente hípico em São Paulo, que estava meio agitado demais, enfim, algumas arestas que tinham que ser aparadas. E aí, então, resolveram pegar um representante da Santa Maria e um representante da Paulista para formar a diretoria da federação. E aí fui eu escolhido pela Paulista, ele pela Santo Amaro, e eu não o conhecia, e nos conhecemos no dia em que lançamos a chapa.
Na verdade, a primeira conversa e a condição sine qua non da gente topar foi exatamente essa. Quer dizer, olhar a tudo dentro do hipismo, menos para o seu próprio umbigo. Todos aqueles que foram convocados e que trabalharam conosco tiveram esse espírito e estavam imbuídos na mesma causa, no mesmo ideal. Ou seja, trabalhar pelo hipismo, esquecer o lado pessoal, esquecer a vaidade, e assim foi feito. E eu acho que, bem por causa disso, já respondendo a segunda parte da sua pergunta, Beto, eu acho o seguinte, eu acho que aquela missão que nos foi confiada no início, que era a de pacificar o meio, de tentar dar uma nova imagem para a Federação Paulista, eu acho que foi alcançada. Aqui o Marcos está até brincando, que ele e o seu Sará... Acabei de ler aqui. Exatamente. Eu acho que aquela missão a nós confiada foi cumprida. Hoje eu vejo uma relação entre filiados, cavaleiros, enfim, esportistas, associações, clubes. Eu vejo uma relação desse pessoal com a Federação Paulista muito mais fluente, muito mais tranquila, mais calma. Por outro lado, a Federação também se modernizou, enxergou que ela existe e a razão dela existir é servir os seus filiados. Enfim, essa modernização administrativa que o Gabriel deu, não que ela não tenha sido bem administrada anteriormente, foi, mas é uma nova visão de administração. Enfim, eu acho que o nosso trabalho, o meu trabalho do Gabriel está cumprido, está feito. Eu gosto muito de dizer o seguinte, o trabalho da gente só tem valor se quando a gente sai daquele posto que a gente ocupa, ou da diretoria que a gente ocupa, o trabalho continua. Né? A gente só consegue aquilatar se nós fizermos o trabalho bem feito, se a gente consegue fazer com que os sucessores, ou se os sucessores conseguem continuar esse trabalho e fazer com que a federação continue crescendo. Eu acho que a renovação é sempre boa, você tem sempre um refrescamento de ideias, e eu acho isso sempre bom. Então, no momento, eu estou para te dizer que a minha posição, e acho que a do Gabriel também, pelo que a gente tem conversado, é de que a gente encerra o nosso ciclo e ficamos à disposição para quem entrar, estamos à disposição para colaborar no que for necessário. O Marquinhos fez um comentário aqui sobre os diretores regionais, foram sempre ouvidos, né? Sim, sim. E aí eu posso dar um testemunho aqui, que eu dei aula em São Bernardo e participei com os alunos das regionais, e a gente via o quanto a gente sabia quem era o diretor regional. Eu não posso dizer de antes, porque eu não morava em São Paulo, não tinha conversado anteriormente, mas a gente via que não era um cargo decorativo, né? Ou ali, a gente via o diretor regional conseguindo trazer as coisas, os pleitos que os setores faziam ali, a gente conseguia ver essa atuação de fato. Não era um cargo, vou dizer que tem diretor regional. Não, é exatamente isso. E isso foi uma briga que nós sempre tivemos, e sempre falamos isso. O diretor regional é a federação. Antigamente, os diretores regionais eles estavam mais como um ombudsman da federação do que como um diretor propriamente dito. Então, ele ouvia as reclamações na regional dele
e trazia para a diretoria da federação em São Paulo resolver. E isso foi uma coisa que nós conseguimos mudar, né? O diretor regional, a princípio, ele resolve os problemas da região dele. O que ele não conseguir resolver, ele traz para o restante da diretoria ajudá-lo. Mas, a princípio, o diretor da regional tem que resolver o problema da regional dele. E assim nós trabalhamos. E falando de regional ainda, em 2019 houve uma mudança das regionais, né? Eu até comentei com o Gabriel que quando foi comunicado isso, eu estava numa hípica, eu tinha sido chamado para conversar sobre uma prova que seria armada, e o dono da hípica ficou sabendo na hora, estava no telefone e me passou e ficou assustado com a mudança das regionais, que até, uma coisa que eu falei na conversa com o Gabriel, haveria um medo de que estavam querendo acabar com as regionais. Ficou por um tempo ali essa interpretação. E não foi condição, pelo contrário, né, apenas acredito eu, para melhorar a participação, inclusive a nível de rendimento de quem realiza. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano com essa alteração que houve no nível de número de regionais? Na verdade, o que houve foi o seguinte: havia um número maior de regionais. E aí, algumas regionais muito bem, outras não conseguiam se manter. E aí houve uma certa ciumeira, uma certa indisposição, mas que depois, com o passar da coisa, e a gente também, na verdade, é o seguinte, nós fomos aprendendo a lidar com a situação, né? E aí chegou-se à conclusão de que se diminuísse o número de regionais e as regionais ficassem, de uma maneira geral, todas fortes, a gente conseguiria cumprir aí a premissa inicial. E isso foi o que aconteceu. Num primeiro momento, houve uma indecisão, né? Pô, para continuar do jeito que está, não dá. Então, nós temos que mudar. Agora, o mudar não é acabar com as regionais, né? Vamos readequá-las e continuar. E isso foi feito e, graças a Deus, deu muito certo, né? José, o Thiago acabou de entrar aqui, seu parceiro de diretoria, né? Thiago Camargo. E na live com o Gabriel, o Gabriel até disse que com a autorização do Thiago, ele anunciou o projeto da formação dos instrutores, né? Isso é um pleito da comunidade hípica desde sempre. Eu, como instrutor, também sempre tive esse olhei muito de forma especial para isso. Primeiro, a gente sabe que é muito difícil, né? Decidir colocar um ponto e falar, a partir de agora é assim. Tem alguma coisa que a pessoa possa adiantar para a gente em relação a isso? O que a federação pensa? Como é que está esse projeto? A gente consegue ainda ter ele lançado esse ano, virtualmente ou não? O que o senhor poderia já adiantar para nós aqui? Beto, isso é uma coisa que, desde que nós entramos na federação, é um assunto muito discutido lá dentro, e desde o início nós tínhamos a convicção de que tem que ser implantado. Só que é difícil você, de uma hora para outra, convencer as pessoas de que é necessário. Então, foi necessário começar a conversar bastante no meio, começar a lançar essa ideia começar a ser discutida pelo meio, e hoje, pelo que eu vejo, ela é uma ideia praticamente abraçada por todos, né? O que tem que tomar cuidado agora é como implantar isso, para também não inviabilizar uma série de escolas que estão aí implantadas, né? E aí isso está entregue ao Tiago, está entregue em muito boas mãos. Ele vai apresentar esse projeto para a gente. E, como tudo que vem do Tiago, é sempre muito
muito bem fundamentado e explicado, eu não acredito que a gente tenha dificuldade de, pelo menos, começar a implantar isso, né? A gente sabe que isso é uma coisa paulatina, que ano a ano você vai aumentando as exigências, mas tem que dar o primeiro passo, e eu acredito que a gente ainda consiga dar o primeiro passo esse ano. Sim. O Thiago aqui de prontamente já respondeu aqui que está sendo finalizados os últimos detalhes. Inclusive, eu já aproveito e faço o convite aqui para o Thiago, quando tiver tudo ok e puder anunciar, vamos marcar uma live para a comunidade ficar sabendo como é que vai se dar isso aí. É uma pergunta que eu tinha que fazer, apesar de eu mais ou menos já saber que as coisas estão encaminhando, mas é um assunto recorrente, super importante. A gente vê nas outras lives, o pessoal sempre perguntando sobre a formação dos cavaleiros, o início, a formação dos cavalos, claro que não anda tão grudado ali, mas tem muito a ver. E a gente sabe desse trabalho, né, da federação, mas a pergunta precisava ser feita. Uma das coisas que eu gosto muito dessa atual gestão é o julgamento técnico, né? E aí o senhor falou de gestão moderna, e eu acho que tem um caso, o julgamento técnico ilustra muito bem, serve como ilustração para essa situação. É uma realização de uma diretoria anterior, que a atual diretoria teve a inteligência e o desprendimento de resgatar, o que também não é muito comum, a gente sabe disso, né? O que o outro fez nunca presta, é só o que a gente fez, e a diretoria resgatou isso, adaptou, né? Diminuiu o número de eventos, até para ficar melhor, por uma questão logística e tudo mais, e trouxe para o esporte. Eu já conversei com alguns instrutores e cavaleiros do julgamento técnico, e eles sempre comentam que é incrível como aquele aluno do julgamento técnico se torna um aluno diferenciado, aquele que digo que classifica bem no julgamento, né? E como isso tem ao longo do ano, eu estou em São Paulo há pouco mais de 3 anos, como esse aluno que vai bem no julgamento técnico, ele pode até no começo do ano não estar indo bem no julgamento objetivo, vamos chamar assim, no tempo ideal. Mas como ao final do ano ele consegue encontrar, né? Coincide. A equitação dele melhora, claro, é consequência. O senhor tem algum retorno em relação a isso dos instrutores? Eu sempre brinco que o julgamento técnico, se você baixar o manual de instrução, o instrutor, se usar aquilo ali, a aula dele funciona, se usar aquilo como parâmetro. A federação tem algum feedback dos instrutores em relação a isso, mesmo que extraoficialmente? Beto, temos, até porque, na verdade, a gente acompanha demais as provas, né? Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém assistindo, vendo exatamente para avaliar todas essas coisas. Uma das coisas primeiro, realmente o julgamento técnico foi adotado em gestão anterior e depois, não sei por que, foi deixado de lado, e realmente talvez seja a ferramenta mais importante na formação do cavaleiro, né, do aluno. Até porque a gente vê muito resultado de prova que nem sempre é o melhor cavaleiro que se apresenta que ganha, né? Então, pode dar uma falsa impressão do esporte estar sendo bem feito. Seu Zé, o Instagram vai cortar a gente em 20 segundos e a gente volta para continuar. Tudo bem? Ok. Eu aguardo, então, e volto. Esperando só ele finalizar aqui a gente. O Thiago fez um comentário exatamente isso aí, né, Thiago? O trilho o caminho para termos uma escola. Exatamente isso. Eu falei, é o manual, né? Seguindo aquela linha durante a